Muito bem. Então, tendo feito essa apresentação inicial do sujeito e apresentado algumas críticas, a gente vai perceber a morfossintaxe do sujeito. O que é a morfossintaxe? Como é que ele se constitui como elementos das classes gramaticais? Que elemento das classes gramaticais, qual classe pode ocupar a posição do sujeito? Então, nós temos aqui, isso é claro, gente, que é o caso em que nós temos um sujeito expresso, porque nós temos a noção de sujeito indeterminado, sujeito que está oculto, que a gente vê pela terminação do verbo, da decidência verbal, então nós não podemos aplicar essa noção da morfossintaxe. Então, essa morfossintaxe vai caber para quê? Quando o sujeito é simples e quando o sujeito é composto. Prof, eu não sei o que é sujeito simples e composto. Daqui a pouquinho eu vou mostrar cada um dos tipos de sujeito. Tá? Então, o núcleo é substantivo. Vamos ver o exemplo. A aula está sendo gravada. O núcleo do sujeito é aula. Ele é o núcleo do sintagma nominal. Então, vocês veem que o sintagma nominal ele vai orbitar em torno de um substantivo. Aqui nós temos o determinante que está orbitando aqui em torno desse substantivo. Mas também pode ser um pronome substantivo. O que é o pronome substantivo, prof? O pronome substantivo é aquele que ocupa a posição do substantivo. Então, aqui, ó, ela comporá a próxima edição do curso. Ela é a aula, certo? Mas eu não tenho substantivo, tenho um pronome. E por que a gente chama de substantivo? Porque ele justamente vai ocupar a posição, a função de substantivo. O pronome substantivo, ele faz paralelo com o pronome adjetivo. Então, quando é que eu tenho um pronome adjetivo? Quando esse pronome está acompanhando o substantivo. Por exemplo, essa aula comporá a próxima edição do curso. Então, essa aula seria o sujeito aí, a aula seria o núcleo e essa estaria acompanhando. Então, quando o pronome acompanha o substantivo, ele é pronome adjetivo. Quando ele não acompanha, ele próprio ocupa a posição de substantivo. Então, o pronome, do caso reto aqui, ele vai ocupar também, pode ocupar a posição de sujeito. Também ocorre numeral, por exemplo, ambas são editados para compor a próxima edição do curso. Também pode ser ocupado por uma palavra ou expressão que não é, de fato, substantiva na sua essência, porém, ela se faz como um substantivo. Então, o verbo fazer é um verbo. Aqui, quando eu coloco o artigo antes, o fazer valida o planejar. Então, tanto planejar quanto fazer, que são verbos, estão ocupando aqui a posição de um substantivo. Eles são elementos substantivados. E, por fim, ele também pode ser composto por uma oração substantiva. Essa é a parte em que nós já estamos falando de o período composto, que nós não vamos abordar nessa aula. Só vou mostrar aqui que também é possível, mas nós não vamos abordar neste curso, aliás, não é só nessa aula. Fazer a tarefa ajuda a fixar os conteúdos. Então, percebo que fazer a tarefa é o sujeito e é composto por uma oração aqui com o verbo no infinitivo. Então, esse tipo de construção, a gente também tem como sujeito. E aí, para vocês verem, como a gente tem muita coisa para estudar ainda pela frente, que não vamos dar conta neste curso, os nomes que a gente dá para isso. Então, aqui nós temos uma oração que está ocupando a posição de um substantivo. O sujeito é ocupado, o núcleo do sujeito é ocupado por substantivo. Então, nós temos aqui, lá na subordinação, oração, subordinada, substantiva, subjetiva, porque é do sujeito, certo? Então, olha só, isso daqui é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Outro exemplo, é obrigatório fazer a tarefa. Aqui eu coloquei o predicado nominal antes, que é a construção canônica desse tipo de frase, e fazer a tarefa, que eu coloquei depois, é o sujeito. A gente pode até mudar. É obrigatório isso. Isso é obrigatório. E a gente consegue, com essa pronominalização, com essa proforma, identificar que se trata de um sujeito.